Boa noite a todos. Estamos em uma reunião da Confraria Quantum nesse dia 24 de fevereiro de 2024, onde nós vamos dar sequência às palestras Gênese Cósmica que estão sendo ministradas pelo nosso irmão Erivelton Souza. Antes, porém, eu passo a palavra ao nosso presidente para que ele possa saudar os presentes. Nosso irmão Valdemar. Boa noite, meu querido irmão Antônio. Boa noite a todos os irmãos. É uma honra muito grande tê-los aqui conosco essa noite, nessa terceira palestra que será ministrada pelo nosso querido irmão Erivelton Souza. Eu peço ao grande arquiteto do universo que ilumine todos vocês e que saiam daqui hoje com a sensação de dizer assim, foi bom. Se vocês saírem com essa sensação de foi bom, eu tenho certeza que o cosmos vai agradecer a vocês por isso. O nosso propósito é esse, fazer com que os irmãos saiam e digam assim, foi bom, eu gostei. Beijo a todos e vamos passar de volta a palavra ao nosso querido irmão Isaltônio Machado. Meus irmãos, como nós maçons temos por tradição, antes de iniciar o empreendimento, nós dirigimos o pensamento ao grande arquiteto do universo. Pelo que, nesse momento, eu passo a palavra ao nosso irmão Aparício, para que ele nos conduza em um momento de introspecção. Vamos, então, à introspecção. Querido Deus, grande arquiteto do universo, em suas mãos entrego esse dia aos seus cuidados. Confio minha vida e da minha família e dos meus irmãos. Senhor, abençoe sempre nosso caminho nesse nosso novo dia. Esteja à frente de tudo, nos orientando, nos amparando e nos protegendo de todo mal. Se a sombra nos envolve, acendamos a luz da oração por dentro de nós, com a certeza de que a prece nem sempre modifica o ambiente externo de nossas realizações. Sempre nos reharmonizará no íntimo da alma, induzindo-nos a ver com clareza e entendimento as questões do caminho. É preciso não esquecer que somente conseguiremos caminhar na direção da felicidade e da paz, servindo-nos mutuamente e amando-nos uns aos outros, como Jesus nos amou. O amor não é feito de troca de presentes em certas situações, ocasiões ou dias. O amor é feito no dia a dia das dificuldades, nas alegrias, na tristeza, na felicidade do outro. O amor não está nas coisas, está em nós. Existem muitas maneiras de entrar na vida das pessoas, mas só uma para permanecer: o respeito. Não podemos desistir do que nos deixa felizes. A vida é um eterno processo de aperfeiçoar a si mesmo. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe e proteja, que assim seja. Assim seja. Com a palavra, Luiz Antônio. Meus irmãos, para falar um pouco do histórico da confraria, eu convido nosso irmão José Soares. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais essa brilhante palestra. Muitos já conhecem a história da Confraria Quantum. E, para quem não conhece ainda ou vai recordar, próximo mês de março completa 4 anos que começou essa reunião e a confraria oficialmente iniciou dia 20 de maio. Então, vão fazer 4 anos. Começou com o advento das palestras online, das lojas, por conta da Covid, que ninguém podia frequentar as lojas. E logo após as reuniões, os irmãos se conheciam, né? Ficava curioso, o irmão que conhecia de outro estado, de outra localidade, sentia vontade de conversar com o irmão depois da palestra. Então, eles conversavam um pouquinho, aí a loja que patrocinava a palestra
desligava o Zoom, aí ficávamos só na vontade, né, de querer continuar a conversa. O nosso irmão Marco Teotônio, que ele é da grande loja de Alagoas, ele tinha um link, ele tomava de conta do link da loja, da grande loja. Aí ele teve a liberdade de fornecer o link para os irmãos que quisessem ficar depois das reuniões. Acessava o link e continuava a conversa. No início, foi ventilado a ideia de criar uma loja virtual, que até então não existia nenhuma das duas, né? Que é mais conhecida aqui de nós. Aí, como as potências, né, iam conflitar, então foi descartada a ideia de criar a loja virtual, então tiveram uma ideia de fazer uma confraria, né? Vamos fazer uma confraria, então, já que não pode ser a loja. Aí escolheram o nome, né? Logo de cara, o irmão deu a ideia de Confraria Quanto e todos aceitaram, e assim foi oficializada a partir do dia 20 de maio de 2020, foi criada a Confraria Quanto. E de lá até hoje, ininterruptamente, nos reunimos todas as noites, das 22 às 24 horas. Esse é o horário oficial. Mas muitos irmãos entram antes e entram depois. Já teve irmão que ficou a noite toda batendo papo com outros irmãos. Teve um irmão que foi até às 9 horas da manhã do dia seguinte, de tão bom que estava a conversa, de tão boa a conversa, o papo. Então, meus irmãos, é uma reunião muito alegre, muito salutar. Como todo ser humano, tem sempre alguma desavença, uma discussãozinha, mas é normal, faz parte do crescimento. E aqui a gente discute tudo, fala sobre tudo, inclusive maçonaria. Inclusive, ontem foi excelente a reunião, que houve um aprendizado muito grande, porque tem irmãos palestrantes que fazem parte. O irmão Eleutério é um, o Zaltônio, o Raimundo Brandão, que eu estou vendo aqui na tela, Erivelto, e entre outros. Então, surge um assunto, a gente aprende todas as noites. E essas reuniões, já fizemos várias palestras, e essa de hoje é do irmão Erivelto, que eu vou ler depois o currículo dele, é o nosso Google Man, porque tudo que se pergunta para ele, ele responde. Ele tem uma resposta explicadíssima e com provas. Então, meu irmão, a Confraria Quanto é isso, é uma reunião de irmãos, só aceitamos os irmãos que estejam regular, de uma potência regular, e a gente sente falta. Quando chega a noite, a gente quer logo entrar para conversar e encontrar o irmão, e nós já temos mais de 100 confrades. E lá nós temos mimos que a gente elege o confrade da noite, etc. e tal. Então, o irmão que tiver interesse, a gente vai depois disponibilizar o link da Confraria Quanto. Então é isso, meus irmãos. É muito agradável essa reunião noturna e tenham uma excelente reunião e sejam todos bem-vindos. Cumprida a vossa designação, irmão Antônio, na cerimônia. Agradeço, Moisés Soares. E, por complemento, já lhe peço para dar sequência fazendo a apresentação do nosso Google Man. Ligue seu áudio. Ok. O professor Dr. Erivelto Luiz de Souza é mestre maçom, engenheiro metalúrgico e de materiais com pós-doutorado. Ele é professor da Universidade Federal de São João del Rei, do campus de Alto Paraopeba, em Ouro Branco, Minas Gerais, no Departamento de Tecnologia e Engenharia Civil, Computação, Humanidades e Telemática. Ele pertence à augusta e respeitável loja simbólica Caminhos da Liberdade, número 263, no Oriente de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Pertence à Comab. E o rito é o rito brasileiro. Ele iniciou no dia 23 de abril de 2014, é elevado dia 18 de dezembro de 2018,
por opção própria dele mesmo, que ele quis ficar mais tempo como um companheiro, e foi exaltado dia 25 de maio de 2021. Ele tem vários trabalhos apresentados aqui na nossa na maçonaria, e temos também muitos prêmios, muitas condecorações no mundo profano. Inclusive, ele recebeu certificado de comendador científico pelo Instituto Brasileiro de Ciência e Inovação e o prêmio de gestão integrada da ABM. E tem vários cursos, e o nosso irmão, ele é super capacitado, como eu falei, é o nosso Google Man. Vocês vão gostar muito dessa terceira palestra sobre a Gênese, que ele está desde o início do mundo. E sejam todos bem-vindos. E esse é o nosso poderoso irmão Erivelto Souza, nosso confrade. Cumprida a nossa determinação. Muito grato, Moisés Soares. Meus irmãos, uma série de palestras que está sendo realizada pela Confraria Quantum. Como eu expliquei, nosso irmão Erivelto vem trazendo as explicações a respeito da Gênese cósmica. Então, nós tivemos a parte 1, que foi o dia 1, depois nós tivemos a parte 2, que fala da evolução, e agora na parte 3, o propósito divino. Então, agora, nesse momento, eu passo a palavra ao nosso palestrante, para que ele possa fazer a sua apresentação. Meus irmãos, muito obrigado. Primeiramente, eu queria agradecer a todos que estão aí hoje dispondo do seu horário de sábado para estar aqui presente. Muito obrigado, eu fico muito honrado com a presença de todos. Agradecer aos irmãos aí, os Altônio, por dispor essa conexão para a gente. Agradecer ao presidente e aos cavaleiros da Confraria Quantum por confiarem, né, a mim essa tarefa. E espero poder levar a vocês algo que seja positivo, que lhes dê prazer e satisfação, né, depois que terminado, e que não venha, talvez, a responder questões, mas que eu possa criar, de fato, mais dúvidas que os incentive a crescer, a seguir em frente e realmente a alcançar algo maior. Antes de começar a apresentação, para que seja uma curiosidade, eu queria ler um trecho. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse trecho que eu vou ler agora. Diz o seguinte: Eis agora o berremote, que fiz contigo, que come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus ombros, e o seu poder nos músculos de seu ventre. Ele move a sua cauda como cedro, os nervos de suas coxas são entrecidos, suas narinas tangem o céu, suas pernas tremem o solo. Sua cauda arrasta as árvores. Seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada é como barra de ferro. Ele é uma obra-prima dos caminhos de Deus. Ele precede a obra que virá depois. O que o fez o proveu de sua espada, pois os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias no esconderijo das canas e da lama. As árvores sombrias o cobrem com sua sombra. Os salgueiros do ribeiro cercam, sendo estas abaixo dele. Eis que um rio transborda com o seu passar. Ele não se apressa, confiante e forte, ainda que um rio como o Jordão lhe saia à boca. Tomá-lo-ão em seus olhos, ou furar-lhe-ão as narizes ou armadilhas? Não, pois vós não alcançais. É a prévia do que virá. Isso que eu li está no livro de Jó, capítulo 40. É justamente o que se considera que seria talvez a predição de um grande animal que andou sobre a terra. Então, talvez possa ser que realmente na Bíblia tenha em alguns trechos que, bem devidamente traduzidos, já prevê, né, alguma coisa com relação a isso. Bom, dito isso, vou fazer então agora o compartilhamento da tela com a apresentação de hoje. Meus irmãos, a Gênese cósmica seria, hoje nós estaríamos entrando na parte 3, o propósito divino. Quando eu ponho propósito divino, não tenho a pretensão de explicar o que Deus quer, né? Mas dizer que, dentre o próprio surgimento do universo
e a situação que tudo que existe culminou no que somos nós hoje, o nosso mundo, tudo foi intrinsecamente ocorrendo de uma maneira em que, se fôssemos trabalhar estatisticamente, teria que ser a mínima chance, da mínima chance, da mínima chance, da mínima chance, da mínima chance, para que tudo chegasse ao que está hoje. Ou aquela frase, como nós né, acreditamos que no grande arquiteto do universo, aquele que arquitetou o universo, no supremo arquiteto, como nós dizemos no rito brasileiro, esse relógio tem um relojoeiro. Então, a forma de dizer um propósito divino não é aqui vir querer pretensiosamente explicar qual é a intenção de Deus, mas dizer que tudo que existe tem em si, sim, um propósito. Né? Nós tivéssemos, por exemplo, 0,01% de variação na grandeza da gravidade para mais, não existiriam estrelas, todas culminariam no colapso. Se fosse para menos, não existiriam estrelas, elas não teriam a fusão que geraria o que aconteceu, porque não teria o equilíbrio em todo o sistema, o universo se desprenderia. E isso vale, inclusive, a nível de partícula subatômica. Então, as grandezas, elas se relacionam com uma precisão absoluta. De toda a parte que existe, né, que nós já falamos das partes anteriores, hoje nós vamos concluir falando da parte das eras Mesozoica e Cenozoica, explicar qual é a importância delas, claro. Para a próxima etapa a gente falar da vida como um todo, mas já vamos adiantar algo sobre isso hoje. Então, ficaríamos hoje basicamente nos últimos 240 milhões de anos. Começamos lá atrás, né, com 4,5 bilhões na evolução da Terra ao longo disso. A era Mesozoica, que foi uma era extremamente violenta para o planeta, de modificações extremas da sua superfície, em tudo aquilo que a compunha, também se dividiu em outras eras. Né? Nessa época, todos os continentes do planeta ele já estava revestido de água, ou seja, boa parte da água que tinha sido incorporado à Terra pelas próprias rochas e pelo calor e fusão do planeta já tinham sido expulsas para a superfície, em vapor, depois transformado em chuva, e que durou milhões de anos, essa chuva até recompor, mais a quantidade de água que veio caindo de outros meteoros de gelo, cometas, pedaços de cometas que eram abundantes nessa época, revestiram 2/3, ou vamos colocar assim, 2/3 da superfície do planeta com água. Né? É uma camada representativa assim, de massa muito pequena, mas que, no que diz respeito à superfície do planeta, revestiu boa parte dele. E uma parte dessa superfície aflorou, que era a Pangeia. Então, nesse período, nós estávamos no período permiano, literalmente todos os continentes que estavam no planeta se somavam a uma parte que vocês veem aí, está sendo mostrado na parte qual seria a Eurásia, a América do Norte, a África, a América do Sul, a Antártica, a Austrália, a Índia, era tudo nessa região. Mais tarde, no Triássico, já começa a ocorrer um afastamento, ou seja, a crosta começa, em função da dinâmica do seu aquecimento interno, e esse aquecimento do próprio planeta, ele não era simplesmente pela compressão do planeta fazendo a fissão, como acontece com as estrelas. A Terra não tinha tanta massa para este fim. O que manteve esse grande calor nessa parte interior do planeta foi depois que se acredita, é a teoria mais aceita, da formação da Lua, é que um núcleo de metais pesados de uma supernova, contendo materiais de isótopos radiativos em grande quantidade e profusão, foi injetado no núcleo da Terra. E esse material, sua fissão nuclear, em função da massa crítica muito grande, gerava, e até hoje gera, um calor muito grande, mantendo a temperatura interna do planeta por muitos milhões de anos. Então, mantendo com que o núcleo externo e o manto interno fossem fluidos o suficiente e, ao mesmo tempo, densos, como eram metais não óxidos, para manter a massa sólida mais leve flutuando e aí ocorrendo esse deslocamento pela termodinâmica do próprio planeta. A própria Lua, em conjunção com o equilíbrio que se fez, manteve que a superfície do planeta girasse em uma rotação mais lenta do que o giro da parte interna. Isso gerou um fluxo termodinâmico muito grande que mantinha a sustentação
dos continentes e, ao mesmo tempo, sua dinâmica. E até hoje eles continuam se movimentando. Os continentes continuam se movimentando. Eles vão ter um momento de afastamento, depois uma aproximação, mas eles continuam se movimentando. Nós é que não somos capazes de perceber. Mas dentro do tempo geológico, os continentes continuam se movimentando. Então já começava a formar, então, nessa época, a Laurásia e a Gondwana, ou seja, o continente já começava a se romper. Nesse período Triássico, que é desses 245 milhões de anos, já começaram a surgir os grandes animais que vieram a ter grande importância, nós vamos ver para frente, no processo da própria proposta divina, proposta de Deus para a vida no planeta. Ou seja, aquele ensaio. Nesse período Triássico, né, foi um momento crucial na história da vida do planeta, marcado por diversos acontecimentos importantes. A evolução dos primeiros dinossauros. O Triássico testemunhou o surgimento e diversificação dos primeiros dinossauros, muito grandes, porque o teor de oxigênio nessa época era muito alto, que já era alto, né, quando eles surgiram, que permitiu que eles crescessem tanto, justamente em função de ocorrências anteriores, que nós vamos ver depois, que vieram a gerar essa quantidade de oxigênio. Esses répteis terrestres primitivos se tornaram os vertebrados dominantes em muitos ecossistemas durante esse período, quase todos proeminentemente herbívoros. Depois, ainda dentro do período Triássico, já ao longo desses milhões de anos, começaram a surgir os primeiros mamíferos, ou seja, aqueles animais que começaram a mudar a sua estrutura de formação de cria, ou seja, não era simplesmente colocar ovos, mas esses ovos deixaram de ser colocados com camadas de cálcio e começaram a eclodir ainda na forma de membranas dentro do próprio animal, de maneira que ele parisse os filhotes já pronto para ser. Por quê? Porque eles precisavam se deslocar e já tinham que nascer com uma certa mobilidade. Mas então um indivíduo fez isso? Não. Aqueles que não faziam, os filhotes não tinham condições, se tornavam presas, porque nessa época começaram a surgir, né, os primeiros carnívoros, ou seja, animais que se alimentavam de outros e andavam sobre a terra, porque nos mares já existiam. Mas alguns répteis começaram a se tornar carnívoros. Então, obrigaram que algumas espécies desenvolvessem essa capacidade de que os filhotes nascessem já capazes de andar. Então, a fêmea transportava os filhotes em formação no seu interior e não mais postava esses ovos para serem endurecidos do lado de fora. Como acontece com as aves, que os ovos saem ainda maleáveis e depois endurecem em contato com o ar. Esses são chamados sinodontes, são os primeiros mamíferos, ancestrais dos mamíferos. Eles começaram a alimentar os filhotes depois com glândulas de secreção, para poder manter, ou seja, levar o alimento junto com os filhotes. Para que isso? Aqueles que não faziam isso, os filhotes eram predados e não se desenvolviam. E com isso, aqueles que desenvolveram essa capacidade de alimentar os filhotes com glândulas próprias, levavam consigo os filhotes, não tinha que abandoná-los para poder fazer a busca de alimento. Então, só abandonava os filhotes quando eles já tinham condições de mobilidade. Então, eles eram pequenos, geralmente noturnos, e começaram a desenvolver uma capacidade de revestimento da pele externa, uma vilosidade, que ainda não era um pelo como a gente conhece, mas pequenos folículos que mantinham e ajudavam a regular a temperatura do corpo, que passou a ser mais quente que a dos répteis. Então, eles podiam manter a temperatura do corpo e não dependiam do sol, porque eles não podiam ficar estáticos, eles tinham que se mover para não se tornar presas. Outra ocorrência muito grande foi a expansão dos répteis marinhos. Os répteis marinhos, como ictiossauros, plesiosauros, placodontes, prosperaram muito nessa época em função do crescimento do oxigênio também nos mares. Né? E esses répteis marinhos, eles não respiravam na água, mas eles se alimentaram com os peixes que começaram a crescer. Quanto mais oxigênio, maior eram os peixes, porque eles podiam absorver mais oxigênio, então podia ter tamanhos maiores. E desenvolveu também os répteis marinhos. Então, uma variedade muito grande de adaptação. Qual a importância disso? Eles começaram a levar a matéria orgânica e a fazer com que houvesse uma profusão muito grande, porque eles ejetavam matéria orgânica no mar que permitia o desenvolvimento de bactérias e a vida marinha. Mas também, nesse período, houve a evolução dos arcossauros. Né? Os arcossauros é um grupo diversificado de répteis
que tinha os pterossauros, os crocodilianos, que nós temos até hoje, aí, que são os jacarés, os crocodilos, os alligators, né? Então, esses animais eles começaram a desenvolver nessa época. E também tiveram uma grande importância, porque eles começaram a formar cadeias alimentares em locais onde eram predominante a vegetação baixa e pantanosa. E com a presença desses animais, eles começaram a criar um processo de desenvolvimento de cultura nesses pântanos e charcos. Só que ocorreu também grandes extinções em massa. A Terra passou por várias extinções em massa. Extinções em massa no final do Triássico foi marcado por uma grande época de grandes explosões vulcânicas. Essas explosões vulcânicas criaram, além de lava e bastante gases venenosos, águas que eram envenenadas pela presença de ácido sulfúrico, gases muito quente, e outros componentes que se tornaram tóxicos, né, começaram até o fim do período Permiano. E essa crise biológica teve um impacto significativo na composição da Terra. No entanto, foi muito importante também, quer dizer, olha que existe um mecanismo previamente ensaiado. Estes animais espalharam a matéria orgânica, depois ocorreram as erupções, que espalhou matéria mineral, principalmente à base de fósforo. A combinação dos restos orgânicos dos animais que morreram com a composição das ilhas vulcânicas geraram uma fertilização que, ao longo das eras, teria um grande impacto na vida do próprio planeta. Então, nesse período, a diversificação de insetos e plantas foi muito grande. Por causa desse processo, a recomposição do solo se deu com uma variedade muito grande orgânica e permitiu que esses insetos se tornassem ferramentas que foram importantes a curta e média distância, enquanto que a longa distância foram o processo dos dinossauros. E reparem bem que isso aconteceu enquanto a Terra se afastava dos continentes. Então, esses animais, que tinham uma mobilidade muito grande, foram levando matéria orgânica, enquanto o planeta, paralelo a isso, se preparava para se afastar dos continentes, preencher esse vazio com as águas, ao mesmo tempo. As águas dos mares, quero que vocês lembrem que nessa época não eram tão salgadas, tá? As águas eram águas doces, e ainda apenas com material mineral. O sal foi acumulando ao longo das eras em função do sistema orográfico, as chuvas que foram arrastando os sais das montanhas, criando cadeias de rios, levando o sal para o oceano. Mas até então, esses oceanos não tinham a quantidade de sal que tem hoje. Consequentemente, a proliferação de bactérias e de algas era muito grande também, o que aumentava mais ainda a proliferação de oxigênio para o processo de fotossíntese e permitia também o processo de evaporação das águas, porque a água com sal ela tem uma temperatura de evaporação mais alta. Sem o sal, ela evapora de forma água doce, evapora mais facilmente. E criava, então, um clima extremamente mais quente, o que era proeminente para animais, que você tinha mais oxigênio, você tinha uma pressão atmosférica que era maior apesar da umidade alta, isso fazia com que chovesse bastante, ou seja, aumentava a distribuição de água para a captação dessa água, formar as chamadas superfície tropical do planeta. Por que a pressão atmosférica era maior? Porque tinha mais oxigênio. O oxigênio é uma molécula mais pesada que o nitrogênio. Então, consequentemente, você tinha uma pressão atmosférica maior. É um período de diversificação desses insetos e plantas, entre eles animais que começaram a sair do mar e vir para a terra. Animais que começaram a ser os artrópodes, que vieram gerar depois os artrópodes de terra, que passaram a ser animais que eram decompositores de matéria orgânica e permitiram a renitratação e reforçilização do solo para que houvesse o crescimento de vida orgânica das plantas e de plantas menores e da biota que mais tarde faria parte, inclusive, do sistema de formação de quelantes para as árvores frutíferas, ou seja, tudo que nós temos aí hoje foi sendo combinado previamente, acontecendo passo a passo ao longo das eras, para chegar no que é hoje. Entramos, então, no período Jurássico, de 135 milhões de anos. Continuava a expansão da Laurásia, né, com a Gondwana. Então, já começava a ter mais definição na separação desses continentes. E aí nós entramos no período Jurássico, que é de 208 milhões aproximadamente, a 100 milhões de anos, em que os animais ainda existiam de grande porte, mas começaram com o aumento
a riqueza do oxigênio, aumentando a densidade do ar, permitiu que esses animais desenvolvessem a capacidade de voo. Ou seja, um pteranodon, um pterossauro desse hoje, voaria com muita dificuldade, porque eles não têm penas, eles eram pesados, eles têm, na verdade, como os morcegos, mas eles eram grandes, eram pesados. Nesta época, eles podiam planar por vários motivos. Um deles, a temperatura mais alta, dava ondas térmicas, ou as chamadas termais, né, que davam sustentação em plano, como acontece com as gaivotas, outros que usam o vento e a temperatura para planar. Eles não voavam do ponto de vista de bater asa como um pássaro. Eles, na verdade, planavam nessas ondas térmicas, nessas florestas equatoriais, principalmente porque a água doce dava uma projeção de processo de subida de ar muito grande, né? que é o processo de convecção térmica muito grande, pelas temperaturas que tinham do ar e pela facilidade que tinha de elevar. E a pressão alta do ar fazia com que a parte úmida, que é mais leve, fosse arrastada com mais proeminência. Por que não existia tanto furacão na época? Porque você tinha os mares afastados, bem contornando ainda os continentes, não tinha oceanos entre eles. Então, se acontecia furacões ou não, era lá nos grandes mares, ou seja, naquela parte toda de umidade, mas nos continentes não tinha mar suficiente, não tinha água e convectiva suficiente para isso. E nós não tínhamos ainda uma diferença muito grande entre norte e sul que diz respeito a essa. Bom, já no período Cretáceo, que é basicamente encerrado em média 65 milhões de anos, vocês veem que a Pangeia já não se mantém no mesmo mar, né? Ela já começa a se afastar mais, começa a dar mais identidade aos continentes, a gente começa a perceber mais a África, o Brasil, a Oceania ali, e a Antártida, a Ásia ali, e a América do Norte se afastando, né? A gente percebe isso com mais clareza. Nessa época, no período Cretáceo, que começou lá aos 146 milhões de anos para trás, veio até os 165 milhões de anos, já começam a surgir os grandes carnívoros. A densidade atmosférica ela já tinha baixado um pouco, o oxigênio tinha diminuído um pouco, mas ainda era muito elevado. Mas deu a esses animais, como eles começaram a ter uma quantidade de oxigênio um pouco menor do que os anteriores, eles começaram a ter que desenvolver maior circulação sanguínea. Maior circulação sanguínea implicava em mais agilidade. E, com isso, eles consumiam mais proteína. Então, houve o crescimento proeminente. Vocês veem ali no fundo um elasmossauro, que foi o maior dinossauro já conhecido, existente. Né? E olha que interessante, hein? O elasmossauro é o maior dinossauro já conhecido. Ainda é menor do que uma baleia azul, que é o maior ser vivo que já foi conhecido. Né, que é sabido, existe até hoje, com 36 metros de comprimento. Mas esses animais carnívoros, você fala assim, mas então foi um processo ocasional? Não. Em função da mudança da pressão, da necessidade de maior consumo de proteína, aumentou-se a circulação. Com isso, a proeminência de animais carnívoros também cresceu. E começou a surgir uma variação maior de tamanhos de animais, tanto grande quanto, né, de tanto mamífero quanto o réptil. E os répteis, nesse caso aí, ele passou a ter um desenvolvimento muito grande, e eles foram fundamentais para o processo de distribuição de vida orgânica e de matéria orgânica ao longo de todo o planeta, inclusive a gente avalia muito os dinossauros e a matéria orgânica pelo processo de fossilização e, com isso, a formação de petróleo, mas só uma parte deles virou petróleo. Outra parte foi incorporada, tanto o retorno mineral como o espalhamento da matéria orgânica, para que o solo fosse se tornando uma fertilidade mais seletiva e permitisse que a diversidade maior das florestas gerasse a adaptação da vida em climas diferentes. Nessa época, o planeta como um todo era como se fosse uma grande floresta tropical. Os continentes não tinham ainda, que não se trata apenas da posição dos hemisférios que dão o clima, não, mas as correntes marítimas e aéreas. E elas não existiam ainda da forma como são hoje. Então, o espalhamento da matéria orgânica e do crescimento desses animais permitiu que o planeta desenvolvesse nutrientes associados às erupções vulcânicas e à matéria mineral que tinha recebido e estava sempre articulando, porque esses animais passaram a ter que desenvolver resistências maiores e absorção mineral maior.
e, consequentemente, suas fezes e seus ossos também transportavam material mineral e orgânico com mais diversificação, e também suas bactérias intestinais. Então, ao morrer, eles levavam aquele material para outras pradarias, permitindo que o solo absorvesse e desenvolvesse, então, um reenriquecimento de materiais orgânicos para desenvolvimento da vida. Então, se a gente pegar um apanhado disso, você vê que no Triássico tem os primeiros dinossauros, os primeiros mamíferos, as árvores coníferas, que eram grandes, os répteis do oceano. No Jurássico, nós temos os dinossauros se adaptando, mudando sua estrutura, criação dos primeiros pássaros, né? E no Cretáceo, muitas espécies de dinossauro começaram a se diversificar. Por quê? Porque a flora e a fauna começaram a mudar bastante. Aí começaram a surgir as primeiras plantas com flores. Ou seja, plantas que se ajustavam ao clima, que começou a surgir os primeiros noções de climas como inverno, outono, né? Outono, inverno, primavera, verão e assim, ou seja, o planeta começou a ter as monções em função do surgimento dos oceanos. E os animais começaram a ter mais proeminências ósseas em função da necessidade de mais formação de oceínas e proteínas no corpo. Então, vocês podem perceber que foi um processo que culminou até 66 milhões de anos atrás. Nessa época, já podia-se dizer que os continentes estavam bem definidos no seu afastamento. Então, já começavam a surgir as primeiras monções e variações climáticas que até hoje existem em funções desses equilíbrios, inclusive no fundo do oceano. Existia já a necessidade de fazer o planeta, de fazer equilíbrios termodinâmicos, que quando era tudo um continente só não existia, mas isso permitiu, em função do espalhamento desses grandes animais, porque por serem grandes eles tiveram a capacidade de deslocar com muito mais eficiência e distância e quantidade maior, que animais pequenos não tinham capacidade. Só que à medida que foi fazendo essas mudanças, até a última extinção que aconteceu há 65 milhões de anos atrás, que foi do grande impacto, né, da região de Tunguska, Tunguska, não, perdão, da região lá do México, Tunguska é da região do México, né, onde aconteceu lá aquele grande impacto que causou a extinção de boa parte, mas não de toda ela. Mas não foi o impacto em si que causou, não. Tá? O impacto do meteoro na região ali do México, ele literalmente levantou uma situação que gerou um esfriamento na atmosfera em primeira instância, e como os animais répteis eram dependentes extremamente da temperatura do Sol para se aquecer, esse esfriamento fez com que eles morressem, só sobrevivendo os animais de pequeno porte, os répteis de água, os pássaros que tinham a capacidade de isolamento e os mamíferos. E mesmo assim houve uma redução no teor de oxigênio da atmosfera, fazendo com que os animais de porte maior não pudessem resistir. Ou seja, os animais de grande porte já tinham feito o seu papel. Eles funcionaram, meus irmãos, da mesma forma como acontece as partes de um foguete para poder levar o foguete à Lua, e que vão sendo carregadas junto com o foguete, até que termina a sua função, é descartada e assim sucessivamente, até que no final sobra a cápsula, que é a que realmente vai cumprir a missão. Da mesma forma, parece que foi planejado tudo genética, matemática, termodinâmica, química e geologicamente, para que essas vidas, esses grandes animais, viessem preparando, arando geologicamente e climaticamente o planeta para que a vida fosse refinada, melhorada, para chegar ao que nós somos hoje. Então, vocês veem que a Pangeia, que era esse grande continente, né, que nós identificamos aí, foi se separando até formar a Terra que nós conhecemos hoje. A Terra que era isso literalmente, depois se separou do que nós conhecemos. Ou seja, veio da Pangeia, Laurásia, Gondwana, passando pela separação, período Cretáceo, até chegar nos dias atuais que nós temos a Europa, a Ásia, a África, a Austrália, a América e a Antártica. Então, esse processo parece significante, mas graças a esse afastamento, ao preenchimento dos oceanos, porque esse preenchimento também tem sua influência, dado que os oceanos que foram sendo preenchidos, eles tinham uma profundidade menor, tiveram que se adaptar, tinham essa parte inicial do Oceano Atlântico e o Oceano Índico, principalmente, tinham muitas erupções, quer dizer que muito do material de alimentação mineral e gases foram gerados nessa região, mas ao mesmo tempo materiais de grande fertilização.
Ao mesmo tempo, o deslocamento dessas placas, desses outros continentes, foram gerando cadeias de montanhas, como acontece a oeste das Américas, como acontece em parte da Europa, na parte da Austrália e principalmente entre a Ásia e a Europa. E essas cadeias geraram uma importância muito grande, porque como esses nichos ecológicos das cadeias de montanhas, no topo das montanhas, passaram a servir de condensação e purificação de água, porque as cadeias esfriavam, a água condensava ali, formava neve, mudança de clima, essa água derretia, infiltrava, criava os grandes lagos, rios e tudo mais que veio gerar as águas potáveis, que veio alimentar e criar todo o fluxo de água que manteve a vida em equilíbrio do planeta. Então, parece que foi tudo matematicamente sendo desenvolvido, sendo criado para que pudéssemos chegar nisso. Aí vamos falar da temperatura da Terra. A Terra foi fria, a Terra foi quente, como é que é a situação? A Terra passou por várias etapas. Lá na outra palestra eu falei sobre isso, né? Mas podemos analisar aqui que a Terra já foi bem mais quente do que hoje, já teve um período, né, há 4 bilhões de anos, depois teve um período que ela foi mais fria, há cerca de 2 bilhões e meio de anos, depois esquentou novamente pelas erupções e pela questão climática, um efeito estufa, depois voltou a esfriar, esquentar, esfriar bastante, porque teve várias áreas glaciais, você pode perceber aí, ó, só de grande destaque, grandes eras glaciais. Reparem bem, nós estamos falando em bilhões de anos. Nós tivemos uma era aí de cerca de mais de 100 milhões de anos que a Terra esteve congelada. Teve uma época mais longa aí, durou em torno de 250 milhões de anos em que a Terra esteve congelada. Então, quando ela começou a aquecer, que é justamente perto aí dos 500 milhões de anos atrás, ela teve praticamente um período de chuva, literalmente de mais de 180 milhões de anos, chovendo constantemente. Não era na toda a superfície, mas não parava de ter chuva em boa parte da superfície da Terra, que era justamente o novo equilíbrio que estava sendo feito entre os novos oceanos, né, até 65 milhões de anos atrás, entre os novos oceanos e esse equilíbrio termodinâmico da nova estrutura da superfície da Terra, principalmente das cadeias de montanhas, que geravam o que a gente chama de ventos orográficos, que são quando nuvens mais baixas de umidade encontram cadeias de montanhas e fazem um retorno, né, convectivo, criando o processo de chuva nas frentes. Que hoje nós temos aí a cadeia do Himalaia, dos Apalaches, nós temos aí do Everest, dos Alpes suíços, temos aí os Montes Urais, nós temos aqui as cadeias de montanha da América do Sul, né? E aqui vocês têm uma ideia como é que variou a temperatura da Terra. Então, ela chegava a variar, por exemplo, aumentar em relação a 14 graus positivo e depois ser negativo novamente ao longo das eras. Então, há 500 milhões de anos, depois aumenta mais um pouco, esfria novamente. Então, vocês veem que é um ciclo. E dentro do ciclo de esfriamento, ela tem pulsos que ela vai aquecendo e esfriando. Então, essa questão, vocês podem ver nesse gráfico, o que eu quero destacar nesse gráfico, nós estamos falando aí de milhares de anos, né? Esse 0,5 que na extrema-direita são 5 mil anos. Quer dizer que nesses últimos 5 mil anos, se você pudesse ver com detalhe ou expandir esse gráfico, você ia ver que ele é literalmente uma oscilação, quer dizer que nós temos vários períodos de aquecimento global e esfriamento, aquecimento e esfriamento, aquecimento e esfriamento. Não que nós não tenhamos que nos preocupar com o efeito que nós temos na reação climática, não é isso. Mas a Terra já tem em si várias eras de aquecimento e resfriamento, aquecimento e resfriamento, né? Aquecimento e resfriamento. E isso vem acontecendo há muitas eras. E uma das grandes, que não está destacada aqui, porque não está na faixa de condensação, mas nós tivemos há cerca de 4.500 a 6.000 anos atrás, um grande degelo na região norte, que houve uma inundação muito grande na região ali do Mediterrâneo e Mesopotâmia, que coincidentemente, né, a gente fala aí os ditos bíblicos, que coincide com o que seria a inundação da Arca de Noé. Claro, não estou falando isso, estou dizendo que, coincidentemente ou não, nesse mesmo período previsto ali, houve realmente uma inundação em boa parte da Europa. Não foi no mundo todo, não. Mas vocês têm que lembrar que, para a civilização humana, aquela região da Europa era o mundo todo, né? Esses ciclos, eles tiveram seus períodos em função do que a gente chama de grandes eras glaciais. Vocês podem ver aí, ó, nos últimos 1.200, 1.800 aí nessas regiões, nós tivemos 1.800 anos para trás, tudo mais, tivemos grandes períodos de resfriamento e novamente aquecimento.
O planeta vem passando por isso, não só por questões solares, mas também climáticas. Então, vocês veem que são ciclos que vêm acontecendo na Terra, grandes eras de gelo e tudo mais. Bom, durante esses processos de aquecimento, esfriamento e erupções vulcânicas e matérias que tudo mais, tudo isso, né, que nós vamos falando, por que a vida, então, aconteceu dessa forma que a gente conhece? Como é que a gente veio a ter isso? Como é que aconteceu que a Terra veio a ter essa vida? Vamos voltar lá atrás novamente, no período da formação da água na Terra, da expulsão da água por erupções vulcânicas, pelo processo de formação da Lua e pelo aquecimento do núcleo da Terra pelas fissões nucleares do material que foi carregado junto com o núcleo do planeta Theia, que é a previsão em função, né, da teoria mais aceita. Bom, como é que isso teve esse grande impacto? Basicamente, lá atrás, aí nós vamos voltar lá atrás novamente, esse material orgânico que veio carreado de cometas, veio o seu carbono, nitrogênio, o hidrogênio propriamente dito, outros materiais, mais o material mineral foi tendo em função dessa carga e as projeções vulcânicas. Vocês já viram aí em erupções vulcânicas como é que tem muito relâmpago em função de quê? O potencial elétrico diferenciado que traz entre o material ejetado e a Terra. Então, quando esse material atinge o céu, a diferença de potencial é muito grande. Consequentemente, nessa época já tinha a Lua, já estava sendo formada a Lua, e esse processo continuou. Então, começou a formar o que a gente chama de protovida, já falei disso lá, volto a falar. A estrutura primária de aminoácidos, depois começou a ter uma estrutura secundária, como assim? Os aminoácidos começaram a formar hélices alfa, né, que é a primeira formação, em função das suas composições de moléculas mais complexas, isso porque a cadeia de carbono tinha essa tendência junto com o nitrogênio, é carbono e nitrogênio, basicamente, que tem essa capacidade. Por que o silício não forma vida se ele tem a capacidade de pôr carbono? Porque ele não se liga no nitrogênio e o hidrogênio com essa mesma habilidade. Se ele tivesse essa habilidade do nitrogênio e o hidrogênio, talvez tivéssemos vida à base de silício. Mas o carbono tem essa afinidade por questão de, olha, quando eu falo com vocês que não é à toa, existe uma característica na órbita eletrônica do carbono que faz com que ele tenha a atração na força e intensidade correta para com o nitrogênio e o oxigênio, enquanto que o do silício ele atrai com muito mais intensidade. Então ele não compartilha, então impede que ele forme essas flexibilidades que a matéria orgânica precisa que tenha e só o carbono pode fazer. Parece que alguém foi lá e planejou, não é nessa intensidade que é o certo. Mais que isso vai ter outra finalidade. Mais menos que isso vai estar aqui, ó, vai ter essa propriedade. Foi acontecendo aquilo de forma bem específica. Tanto que hoje a física quântica mostra o seguinte: a diferença de um elemento para o outro não é aleatória. Eles vão crescendo com o quanta certo de energia entre uma órbita e outra, entre um orbital e outro, entre uma atração. Aí um elemento muda a densidade do núcleo, aí ele fica mais denso, que atrai mais o elétron, mas ele muda a sua propriedade, com isso ele deixa de influenciar um outro princípio. Aí ele perde um determinado e ganha mais elétrons ou mais prótons. Ele expande novamente, torna uma outra característica. Isso tudo parece que foi ali, ó, uma propriedade específica que está, inclusive, prevista da estrutura quântica do quark e dos outros elementos que compõem a matéria, que eu não vou aprofundar aqui. Mas só para vocês terem uma ideia como é que é algo assim, se alguém mudasse em 0,5% essa propriedade, nós não estaríamos aqui hoje falando sobre isso. Então, essas moléculas foram compondo em cadeias polipeptídicas, foram criando uma estrutura terciária e até formar uma estrutura quaternária. Isso aí muito antes do que eu falei das vidas, só para você ter ideia de tudo que eu mostrei dos animais, como é que isso tudo começou lá atrás com um ensaio. E aí começaram a formar as primeiras protomateriais, né? Ou seja, as primeiras protozoários, as primeiras estruturas orgânicas, que eram um conjunto dessas moléculas que começaram a ter mobilidade química, eram células que tinham mobilidade química para poder sobreviver, e elas começaram a absorver CO2 e nitrogênio e liberar oxigênio na atmosfera pela fotossíntese, usando a energia do Sol. A energia do Sol promovia o acúmulo de energia, formava a energia, ou seja, na frequência certa. Como é que funciona essa questão da energia? A luz solar aquecia aquela molécula, ela perdia determinado elétron por efeito de ionização, que passava para outro composto, essa molécula mudava de forma. Para mudar de forma, ela tinha que tirar o oxigênio que estava presente no carbono, formava o CO2, capturava o carbono para dentro de si e liberava o oxigênio. É o processo de liberação.
Esse oxigênio que foi sendo liberado dentro dos mares, por décadas, né, os cientistas ficaram trabalhando para tentar entender como é que surgiu. Entenderam hoje que eles suspeitam, né, que a própria vida foi responsável por criar o que nós criamos, ou seja, aquela matéria orgânica que nós vimos lá foi criando o oxigênio. As mais recentes descobertas sugerem que essa vida passava por uma transformação antes da grande oxidação. Elas eram as cianofícies, né, as bactérias cianóticas. Um salto evolucionário ajudou a mudar, ou seja, elas começaram a mudar a sua complexidade, usando o próprio carbono que elas absorviam em nitrogênio e liberando o oxigênio que não servia para ela. Então, essa 4,5 bilhões de anos, logo depois da grande formação da Terra, a Terra já começava a ser habitada por esses micro-organismos logo após o impacto que gerou a Lua, em função de todo o processo de equilíbrio termodinâmico e dos materiais orgânicos que foi caindo aqui. Então, é claro que a vida, como a gente conhece, ela começou bem depois, mas os micro-organismos identificados têm pelo menos 3,5 bilhões de anos atrás. Então, logo no primeiro bilhão de anos que a Terra estava se consolidando, já existiam bactérias naquele ambiente. Que foi quando começou, neste caso, um bilhão de anos antes, né, a grande oxidação, ou seja, a liberação de oxigênio, para que gerasse aqueles animais. Por que eu estou voltando nisso? Aqueles animais todos que eu falei com vocês, aquelas capacidades, aquilo, tudo que foi acontecendo, só aconteceu porque lá atrás alguém criou intencionalmente, no meu ponto de vista, aqui eu quero deixar claro, né, estou aqui expondo a minha, meu entendimento, minha opinião, e eu, quanto mais eu estudo, mais eu acredito que esse relógio tem um relojoeiro por trás dele, porque existe essa deficiência, essa estrutura específica de propriedades lá dos átomos e das moléculas, permitiram que tudo isso fosse cumulativamente se desenvolvendo até gerar a vida e todo aquele complexo de vida, inclusive o próprio continente que eu estou estudado. Aqui, para vocês terem uma ideia, a mudança de oxigênio que foi acontecendo na atmosfera. Até, né, bilhões de anos atrás, aí, com 3 bilhões começou a oxidar o processo de fotossíntese, quer dizer, enquanto a Terra se consolidava, 3 bilhões começou já a gerar oxigênio, depois foi subindo, subindo, até que atingiu 100%, gente, 100% na atmosfera não, 100% do que nós temos hoje. Tá? Quer dizer que ele já teve em torno de 0,1%, depois teve 1%, depois teve 10%. Isso aqui tá um gráfico logarítmico. Mas até chegar na quantidade de oxigênio, ele já oscilou, foi lá em cima, baixou, vocês veem que foi fazendo uma ondulação. E esses picos mais altos aí foi da época dos grandes dinossauros. Aqui tem um pouco mais específico em relação ao teor de oxigênio. Você veja bem, na época dos 300 milhões de anos, dos grandes dinossauros, né, 250 a 300 milhões de anos, nós tínhamos 30% de oxigênio no ar. Hoje nós temos o 21%, que é o tradicional. Mas reparem bem, depois teve uma queda muito grande de oxigênio, que foi logo depois do processo de geração de CO2, em que a vida dos dinossauros começou a extinguir. Eles morreram. O que aconteceu nessa época? Aumentou muito o CO2 na atmosfera. E foi na época do Jurássico e do Cretáceo. Então, morreram os grandes animais, sobreviveram os pequenos, que tinham oxigênio direto dos mares, principalmente, e os de pequeno porte, que precisavam de pouco oxigênio. Com isso, teve que reduzir o tamanho dos insetos. Nós tínhamos libélulas do tamanho aí de gaivotas, aranhas do tamanho de mesa, e eles tiveram que reduzir. Nós vamos entender por que tiveram que reduzir esses insetos, porque eles não têm hemoglobina para poder respirar. Os mamíferos pequenos sobreviveram, quer dizer que tiveram que se reestruturar os pequenos mamíferos, os grandes répteis foram morrendo, com isso eles foram servindo de alimento para o solo, e ao mesmo tempo, com essa grande geração de CO2, as flores, a flora e a fauna começou a se reequilibrar, uma fauna menor e uma flora mais rica, permitindo mais a fonte de alimento, que é a flora, e menos consumidora, que seria a fauna, até chegar no equilíbrio de hoje. Olha que matemática muito intrinsecamente fechada, perfeitamente equilibrada. Então, nós temos aí o oxigênio até chegar nos dias de hoje, dentro dos últimos milhões de anos. Né? Bom, os cientistas afirmam, né, que eles acreditam, que já havia cianobactérias há pelo menos 3 milhões de anos atrás, devido às evidências que eles têm nos bolsões isolados, né, nos gelos congelados aí nas calotas polares. Isso quer dizer que as cianobactérias já bombeavam esse gás há 500 milhões de anos atrás. Né? Uma possível explicação é que uma série de elementos, né,
em volta disso aí, quer dizer, possivelmente os gases resultantes da atividade vulcânica reagiram com oxigênio e diminuíram o oxigênio, fazendo aquela queda do oxigênio e criando esse reequilíbrio. Quer dizer, parece acaso, mas se você prestar atenção, foi isso que fez com que a vida refinasse. Como assim você está dizendo isso, meu irmão? Vejam bem, quando eu tirei dos animais o grande porte, obriguei que eles tivessem que ter sangue quente, mais mobilidade, consequentemente, tivesse que transportar a cria e produzir seu alimento, levei a questão de ser mamífero. Somente animais que pudessem desenvolver temperatura e controlar sua temperatura corpórea, desenvolver uma capacidade metabólica diferente e tivessem uma capacidade de melhoria do seu sistema neurológico cerebral, ou seja, sua inteligência, se você comparar um mamífero, que a gente considera burro, em relação ao dinossauro, o dinossauro era completamente... era uma pedra em relação a um mamífero. Então, o animal tinha mais percepção, mais esperteza, ou seja, mais capacidade de desenvolver inteligência. Então, foi tudo sendo planejado para ir poder culminando, ou seja, foi criando estrutura. Primeiro precisava de força e porte, e literalmente para desbravar, para poder levar para outras pradarias aquela matéria orgânica, fazer com que a superfície fosse trabalhada, espalhada a matéria, isso se daria muito mais rápido com vida orgânica do que se fosse puramente geológica. Depois, já fizeram o papel, agora vocês vão virar matéria-prima. Como é que eu faço isso? Aí aconteceu uma reação no próprio planeta, que já estava no clock dele, para ocorrer. Essas bactérias já tinham se desenvolvido, começaram a diminuir o oxigênio, forçando com que o tamanho dos animais mudasse novamente, para depois voltar a crescer, para favorecer o aumento das proteínas e, com isso, as capacidades intelectuais. Então, pode ter sido uma questão de eficiência nessas bactérias, mas alguma inovação foi acontecendo, evolucionária, dentro desse conjunto orgânico. Para vocês terem uma ideia, há 3,5 milhões de anos atrás, se formaram o que a gente chama de clorofila, que é a clorofila alfa, a clorofila B, a beta, e a bacterioclorofila. A clorofila é um grupo M, um composto orgânico, que tem em seu centro, vocês podem ver o seguinte, a clorofila A, ela tem uma terminação dela, um terminal metila, que é o CH2. A clorofila B tem um carboidrato. Já a clorofila, a bacterioclorofila, ela termina literalmente com metila nas suas terminações, o que gerava a ela uma capacidade de interação maior dentro de um conjunto, ou seja, a bactéria, a clorofila tinha uma capacidade de eficiência de desenvolvimento de cloroplasto mais eficiente, e ela tinha uma terminação de cetona diferente. Quem conhece química vai ver ali em cima, pode comparar, mas isso tudo ligado ao núcleo de magnésio. Isso há 3,5 milhões de anos atrás. Pois bem, olha que interessante. 1 milhão de anos, há um milhão de anos depois, tá? 1 milhão de anos depois, perdão, 1 bilhão de anos, tá? Tá milhão, mas é bilhão. Tá errado com milhões, é bilhões, tá? Começou a associar com o ferro e formou a hemoglobina. Trocou o magnésio pelo ferro e formou hemoglobina. Então, aquele cloroplasto da planta, que permitia que ela absorvia a energia solar e liberasse oxigênio, agora se tornou uma hemácia, permitindo que ela absorvesse o oxigênio, levasse até a célula e trocasse com o CO2. Para vocês terem uma ideia, aqui uma comparação da estrutura pouco diferente entre a hemoglobina e a clorofila. Tá? A gente não consegue perceber apenas no desenho, existem características químicas aí, mas é só para dizer que o grupo molecular que acompanha é o mesmo. Aqui, para vocês terem ideia, mostrando como é que esse DNA, a partir da ligação das pentoses, foi se reestruturando com essa nova estrutura agora, usando a hemoglobina, permitindo que agora a vida se tornasse, né, animal. Quer dizer, isso aí aconteceu há bilhões. Eu disse milhões, está errado ali, tá? É bilhões, porque na hora o corretor mudou. É bilhões de anos atrás, que geraram esse crescimento da vida orgânica até chegar no DNA mais complexo. E esse DNA é fundamental, porque, para vocês terem uma ideia, se você mudar em 0,1% um DNA, você tem outra espécie animal, de tão importante que é. Aqui que vocês estão vendo é a estrutura da hemoglobina, liberando o CO2, o oxigênio, capturando e liberando. Oxidando, ou seja, quando ela recebe, leva para a célula, solta lá.
Recebe do pulmão, solta na célula. Recebe do pulmão, solta na célula. E graças a isso, a gente está aqui vivo hoje, respirando. Ela mudou completamente a sua função. Ela mudou, é o mesmo grupo molecular, mas com o ferro no seu núcleo, literalmente ela mudou a sua função. Bom, eu tinha dito para vocês que ia explicar por que eu estava falando da questão da diminuição dos animais. Os animais, de uma forma geral, em função do oxigênio. Mas por que os insetos também diminuíram? Inseto não tem hemoglobina, não tem clorofila. Ele tem o que a gente chama de hemocianina. É uma substância que ela não se move como acontece com o nosso sangue. Ela literalmente, por osmose, ela é ligada a cobre, ela, por osmose, transporta oxigênio em pequenos tubículos, ou seja, ela só adiciona o oxigênio, abre a célula e joga ele lá dentro. No caso dos insetos. Tá? Então, essa hemocianina é que permite aos crustáceos, aos artrópodes, né, como aranhas e tal, e aos insetos respirarem. Quando o oxigênio, e ela é menos eficiente do que a hemoglobina. Então, quando os insetos, quando o oxigênio da atmosfera caiu, os insetos tiveram que diminuir. Mas isso aí tem a ver com a gente aqui hoje? Sim, olha que interessante. Insetos maiores poderiam ser transmissores e predadores maiores. Ao diminuir o tamanho dos insetos, a espécie do homem, nós somos, dentre os mamíferos, em relação a tamanho, força e capacidade física, os mais fracos. Para vocês terem uma ideia, para cada quilo nosso, um chimpanzé é de 6 a 7 vezes mais forte. Um orangotango chega a 12 vezes, ou seja, um orangotango de 50 quilos, tem a força de um homem de 300 quilos se fosse músculo. Um gorila imensamente. Né? Então, quer dizer, nós somos, dentre as espécies mamíferas, relação força-massa, os mais fracos. Mas, em compensação, em função do oxigênio, está no tamanho certo que nós temos com isso. O tamanho adequado para a gente não ser presa de todo animal, mas não somos grandes o suficiente para a gente poder acomodar na força e tivemos que, então, nos formar na forma de sociedade e desenvolver a inteligência. Animais menores formaram sociedades, mas não têm tamanho para se impor. Animais maiores formaram sociedade, mas não precisa de tanta inteligência, porque eles têm a força. Nós tivemos o tamanho certo, em função do teor. E a diminuição do oxigênio fez com que esses insetos se tornassem pequenos o suficiente para nos incomodar, mas para que não fôssemos vítimas desses insetos. Ou seja, uma aranha do tamanho de uma mesa, um ser humano seria vítima dele. Nós podemos morrer com a picada de uma aranha ou outra, mas ela não sai para ir pulando a gente atacando. Um mosquito pode transmitir uma doença, mas ele não sai sugando o sangue suficiente a pessoa ter uma perda de sangue significativa. Então, reparem bem que toda essa sistemática química, termodinâmica, todo esse processo de desenvolvimento desde os dinossauros lá atrás até culminar no que é hoje, veio acontecendo gradativamente, planejadamente, até culminar como se fosse um propósito previamente, até que um determinado ser, em determinado ponto, tivesse a intelectualidade o suficiente para sair da fase sapiens e ser chamado de sapiens sapiens, ou seja, ter conhecimento de que tem conhecimento, ou seja, sem ciência de si mesmo. E com isso, crescer a ponto de ser também um ser espiritual, ou seja, perceber sua ligação com o Criador. Nós, como maçons, temos essa. Isso aqui é um outro composto também utilizado pelos insetos para transportar oxigênio, que tem a mesma finalidade. Abre sua célula, tá? Ele usa ferro, mas não é hemoglobina. E isso para insetos que têm ainda sangue, que a gente chama de sangue, mas não é sangue. A hemiritina, ela também usa o ferro, mas não é hemoglobina. Então, não usa a hemocianina, mas também não tem a finalidade. A hemiritrina, ela transporta oxigênio similar à hemoglobina, mas com menos eficiência. Então, isso permite insetos maiores um pouco, mas ainda assim limitados pelo tamanho. Esses eucariontes, que são seres com núcleo, né, que vieram desenvolver em função dessa criação lá atrás da hemoglobina, aproveitaram, se formaram. O que são eucariontes? São seres que começaram a ter núcleo. A sua célula começou a ter o seu DNA protegido, permitindo que ele não se degradasse. E com isso ele foi adquirindo outros procariotas. No caso, para vocês terem uma ideia, a mitocôndria que nos alimenta dentro da célula, ela veio da variação do cloroplasto lá, ficou na célula. Hoje ela faz
o ciclo de Krebs da nossa energia, mas ela foi uma bactéria que se incorporou numa célula e passou a viver em equilíbrio ali até o ponto que hoje ela faz parte, ela é construída, a célula passou a reproduzir aquele padrão com o seu próprio material genético. Né? Então, nós temos aqui uma procariota que absorveu um DNA, começou a cuidar dele, esse núcleo que se desenvolveu criou uma membrana e criou um composto eucariota, ou seja, a célula que nós somos hoje. Para vocês terem uma ideia de como é que essa origem é comum, aqui vocês têm vários tipos de fetos se desenvolvendo. Olha aí, ó, peixe, na vertical, tá? Peixe, salamandra, tartaruga, galinha, porco, rinoceronte, cão, ser humano. O resultado final é diferente, mas repara como é que o início parte muito parecido, até a segunda etapa começa a evoluir. Quando começa a chegar nos animais mais evoluídos de sangue, que é o caso da tartaruga, tal, aquela coisa toda, vocês veem que existe uma similaridade muito grande. Quando chega ali nos mamíferos, que está isolado aí nos quatro da direita, você vê que essa parte intermediária é basicamente a mesma, só no final é que a conclusão. Mas como assim? Porque nosso DNA é completamente diferente. Basta ser 1% diferente, que nós já gera uma capacidade completamente diferente de desenvolvimento. Aqui vocês terem uma ideia, é uma animação mostrando como é que é o processo da evolução para chegar ao que nós somos hoje. Até as células, aí foram formando as eucariotas, elas foram formando estruturas mais complexas, começaram a gerar organismos mais complexos, que viraram faunas. Depois essas faunas começaram a se multiplicar, evoluir, desenvolver necessidades alimentares, modificar sua mobilidade, criar capacidades de ir atrás da presa, necessidade de se adaptar ao ambiente. Essa adaptação, uns ficaram, os outros se ajustaram, saíram da água, viraram répteis, se tornaram ainda animais, pássaros, répteis, mamíferos, até chegar num processo de adaptação, o primeiro mamífero, né, que foi o sinodonte aí, esse primeiro mamífero foi evoluindo para outras espécies, até chegar nos símios, com intelectualidade maior, até que em determinado momento separou os tipos. Aí sim, chegou na gênese do ser humano. Quer dizer, aqui foi muito rápido, é um processo construído. Mas vocês podem perceber que isso prova que existia lá de trás uma sementinha planetada para que tudo que fosse acontecendo chegasse naquela pepita no meio do cascalho. Que para Deus, nós somos essa pepita. Nós podemos até não ser, podemos até não ser essa pepita na atitude o tempo todo. Podemos não ser. Mas ele nos considera essa pepita. A gente é que, de vez em quando, age como cascata. Né? Então, ao longo dessas eras diversas, todas tiveram contribuições. Você veja aí, as bactérias e os micro-organismos, eles foram fundamentais para a manutenção dos ecossistemas, a geração de oxigênio, a geração dos eucariotas, os micro-organismos do solo, com aquela deposição dos animais que foi criando o processo todo, foi criando uma nova estrutura de formação de quelantes, de composto do solo, de fertilidade, de flores, frutos, adaptação do solo, variedade muito grande. Né? Depois as próprias plantas que foram mudando nos períodos, se adaptando, criando formas diferentes de controle de temperatura de animais, se adaptando para o clima, e mantendo a própria estrutura da água regional. Você vê, nós temos na Amazônia, a gente chama de rios aéreos, em função das águas e do clima. As próprias vegetações que passaram a ser protetoras do solo, evitando degradações, dando estruturas, retendo água, infiltrando água, promovendo ambiente, nicho ecológico para o crescimento da vida. Os insetos polinizadores, né, os polinizadores que passaram a espalhar mesmo os pólenes e a diversidade. Você vê que nós temos aí as frutas e as flores do mundo dependem muito desses insetos, principalmente das abelhas. Depois nós temos os próprios dinossauros, que eles foram significativos. Eles fizeram a dispersão de sementes, porque eles ainda, como eu falei, a parte inicial eram quase todos herbívoros, comiam essas frutas e depois suas fezes, seu material, seus restos mortais serviam de alimentação dessas sementes para outros locais. Depois os próprios carnívoros que começaram a transportar e levar as matérias minerais, a aeração do solo, porque a atividade dos dinossauros em escavar o solo, muitas vezes, e deslocar em função dos seus tamanhos, suas patas e tudo mais, passaram a fazer a aeração, permitir que infiltrasse água aerada no solo e permitisse a hidratação e a aeração. E com isso, a fertilização, seus excrementos, os seus corpos, a sua decomposição foi espalhando isso aí ao longo do continente que se expandia. Depois, as cadeias alimentares complexas, porque aí, quando o continente já estava mais expandido, já existia um equilíbrio de cadeia entre carnívoros e herbívoros e animais decompositores. E a evolução, com isso,
com esse nicho sendo mais fechado, esse ambiente, obrigou agora a segunda etapa, que a primeira foi o espalhamento massivo, depois foi a evolução, obrigou que as espécies se adaptassem, fizessem um processo evolutivo. Então, embora eles foram extintos há milhões de anos, o seu legado, sua interação com o ambiente, até hoje tem significância grande para isso. Então, você pegar tudo isso em função, desde a criação da Terra até chegar aos dias de hoje, passando aí pelas fases de temperatura de esfriamento até chegar hoje, nós temos que a Terra, com todas essas construções aí, até chegar aos dias de hoje, ela sofreu grandes mudanças. Mas as mais importantes se deram na superfície em função da vida que foi surgindo, como se tivesse um propósito previamente planejado. Então, desde a rodinha lá, passando pela Pangeia, até chegar nos dias de hoje, tudo o que aconteceu na superfície da Terra, todo o seu processo, desde a estrutura cósmica até a menor das criaturas e bactérias, parece que foi perfeitamente desenhado e planejado com uma cadeia de eventos previamente direcionado, com um clock certeiro, completamente adequado. Você vê que, mas para que você está falando de nível cósmico? Gente, se não fosse a Lua atingir a Terra e criar esse núcleo líquido, esse giro, nós não tínhamos campo magnético na Terra para proteger a vida das radiações solares, e se não fosse isso, a vida não desenvolvia no planeta, não tinha nada, nem árvore, nem nada, simplesmente ia ser um monte de matéria orgânica espalhada. Então, desde o início da Terra, lá, desde o primeiro meteoro que atingiu, até o impacto da Lua, passando os 3,7 bilhões criando, até o desenvolvimento, até chegar nos dias de hoje, passando por todos os animais, você vê que os animais estão praticamente na última etapa aí da Terra, o ser humano, então, no último segundozinho da Terra aí, né? Nós existimos aí, vou colocar como homens, por assim dizer, há cerca de 3 milhões de anos, a nível de Homo sapiens, a 200 mil, na sociedade nossa, 20 mil, por assim dizer. E olha que como é que tudo foi sendo planejado, muito adequado, todos os eventos, com a explosão, a erupção e tal, uma coisa que outra, tudo previamente ajustado para acontecer nessa sequência. Graças a isso, nós estamos aqui discutindo sobre esse tema, né? Então, eu não posso impor isso a ninguém, nem é minha intenção, mas eu não consigo imaginar que isso é o acaso. Até porque, se eu acredito em Deus, eu tenho que acreditar na sua obra e nas suas palavras. Porque se você acredita na sua esposa, diz que a ama, e não acredita no que ela fala, no que ela faz, você a ama de verdade? Que sai isso para Deus, então. Não é? Meus irmãos, era isso. Eu queria agradecer humildemente a todos aí que compartilharam seu precioso tempo comigo, me desculpar se por acaso não atingir a expectativa de vocês, né? O que eu propus aqui é literalmente dividir com vocês uma percepção, uma ideia, e aquilo que é informação que está aí, que vocês podem comprovar, e cada um tire sua conclusão e aproveite, eu espero que da melhor forma possível. Muito obrigado a todos. Uma salva de palmas para o nosso palestrante, porque ele merece. As palestras dele estão fazendo a gente ficar com vontade, Extraordinário. com ansiedade para assistir a próxima. Olha, Bem, nesse momento nós vamos fazer a entrega do certificado. Nosso irmão Zé Soares já pode fazer a apresentação. Enquanto isso, aqueles desejosos de fazer perguntas, já aproveitem para escrever a sua pergunta no chat, que nós vamos ter o irmão Cacheta, que ele vai apresentar as perguntas elaboradas. Presidente, me autoriza a compartilhar, por gentileza? o meu querido irmão José Antônio, você pode colocar o Zé, por favor? Já. Meus irmãos, como é de praxe, a gente sempre homenageia o palestrante com um diploma desse naipe. Honra a quem honra. Confraria Quanto, fundada no dia 20 de maio de 2020. A Rádio Universo Terrar o Orbe, Suma Arquiteto Glória, a glória do grande arquiteto do universo. Os cavaleiros, confrades e afiliados do Copo d'Água da Confraria Quanto
erguem um brinde virtual ao palestrante Erivelto Luiz de Souza por ter vertido em nossas taças nesta noite o néctar de sua profunda sabedoria ao discorrer sobre o tema Gênese Cósmica, parte 3, Propósito Divino. Destarte para esculpir nas pedras da eternidade a lembrança dessa aula magna, foi expedida a seguinte prancha, presente prancha, dada e traçada, firmada, selada e autenticada na sala virtual da confraria, no 24º dia do segundo mês do ano 6024, ano Lux. Aí vem assinado pelo presidente Valdemar dos Santos Queiroz e pelo secretário José Soares da Silva. Parabéns, palestrante Erivelto. Conferido a nossa terminação. Perfeito, muito grato, nosso irmão Zé Soares. Os irmãos que quiserem fazer perguntas podem escrever no chat ou também podem usar o recurso de levantar a mão, ok? Pode ir em reações e fazer o levantar a mão. Nosso irmão Cacheta, alguma pergunta? Boa noite, meus irmãos. Obrigado, irmãos Antônio. Sim, tem uma pergunta aqui. Então, estarei repassando ao irmão Erivelto as perguntas referentes à palestra ministrada. Antes, porém, irmão Erivelto, existe aqui várias, centenas, eu não diria centenas, mas várias, inúmeras citações de elogio pela sua extraordinária palestra. E aqui tem a primeira pergunta aqui, aparece Marcos, do seu irmão Marcos. Então, responde para mim, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Bom, do ponto de vista, quem vem primeiro é o pintinho, porque o ovo não nasce, o ovo é posto. O que nasce do ovo é o pintinho. Então, quem vem primeiro é o pintinho. Do ponto de vista, vamos falar agora um pouco mais cientificamente. Todo animal começou o seu processo de proliferação, passou a depender de um parceiro em função. A partenogênese, que é quando você tem um animal gerando vida por si só, ainda aconteceu há pouco tempo com uma raia de laboratório, em que ela gerou vários filhotes sem ter um macho. Esse é chamado partenogênese. Mas é muito raro, né? Alguns sapos fazem isso, outros sapos conseguem mudar de sexo para poder adaptar a espécie, mas a necessidade de um macho e uma fêmea foi em função da estrutura que, ao se compor uma estrutura de gametas, ou seja, o processo natural, que eu falo que é natural, mas para mim tem um planejamento. Tá? A natureza criou que a maior parte, inclusive insetos, ao fazer o processo de células que vão formar uma vida, eles fazem por um processo chamado meiose e não mitose. Mitose é uma célula reproduzindo por si, uma idêntica a si mesma. Meiose, a célula se parte com metade dos cromossomos. Então, esses cromossomos, essas gametas, precisam da outra metade para poder se compor. E tem que ser uma metade do par oposto, ou seja, da espécie do sexo oposto. Assim foi desenvolvida a vida. Então, os animais passaram, as fêmeas eram aquelas que tinham a capacidade de ter a célula maior, receber, na maior parte das vezes, o gametogênese do macho, que tinha mobilidade. Consequentemente, por que aquele era o macho? A espécie mais forte, a que saía para caçar, a que tinha um desenvolvimento de hormônio que permitia uma testosterona maior, ou seja, um consumo de energia maior metabólico, era o que caçava, alimentava e protegia a prole. Isso lá atrás, os primeiros seres de dualidade mais complexos, formou a separação entre macho e fêmea. Consequente, tanto é que a testosterona, que nos dá a formação do gametogênese, do esperma, é a mesma que nos dá a energia muscular, a densidade muscular de um homem, por exemplo. Você pegar, por exemplo, uma mulher trans aí, por mais que ela seja mulher em todos os aspectos, que ela se julgue e tal, e socialmente e tal, no que diz respeito à força física, tem 70% mais força que qualquer outra mulher de mesmo peso. Ou às vezes até o dobro, porque a densidade muscular é uma coisa construída biologicamente, não depende de como eu me sinto, é uma densidade muscular. Né? Eu peso 100 quilos, eu levanto a traseira de um 147, que pesa 220 quilos. Uma mulher de 100 quilos, a não ser que ela tenha tomado hormônio, bombas até, ela não vai fazer isso. Então, isso tem a ver com densidade óssea muscular. Lá atrás, quando os seres começaram a desenvolver esse processo, a fêmea quando ela começou a reter em si os ovos, né? Vamos colocar assim, os primeiros seres que começaram a gerar ovos,
ela põe esses ovos, eles saem com a casca mole. Quando tem contato com o ar, né, ele começou a oxidar. Então, antes que isso acontecesse, por que a casca é mole? Porque antes era gerado dentro d'água, como acontece com os peixes. As primeiras fêmeas expeliam os ovos, os machos vinham e cobriam com esperma. É assim em vários dos seres aquáticos até hoje. Você não vê um tubarão fazendo sexo com a fêmea. Ela solta os ovos e o tubarão vem simplesmente e libera. Hoje mudou o processo, os animais foram evoluindo. Né? Hoje passou a ter aquele processo da fêmea reter. O macho de esperma, solta o esperma, a fêmea captura ele. Tem alguns casos que são o contrário, como o cavalo marinho. A fêmea libera os óvulos, o macho puxa para dentro de si e os fecunda. E é ele que depois que abre uma bolsa e sai os filhotes. Alguns sapos e alguns peixes são assim. Mas é preciso que haja a gametogênese, ou seja, a formação dos dois. No caso da galinha, ela vem lá dos dinossauros. Então, quem vem primeiro? O ovo ou a galinha? E eu te falo, o dinossauro. Que o primeiro dinossauro é que depois veio gerar as galinhas, né? Que ela é descendente dessas espécies. Ele começou, o primeiro que começou o réptil lá, ele tinha o sangue frio, ele punha uma quantidade muito grande de ovos após a fecundação. Então a fêmea enterrava os ovos na areia, eles eram frescos. Então, na verdade, quem veio primeiro entre o ovo e a galinha, você pode responder com muita ênfase: o dinossauro. Ok. Uma segunda pergunta aqui. Nós temos semelhança com tantos animais. E por que até hoje não conseguimos ter um animal que talvez pudesse doar o sangue? É uma pergunta ao Bom, seu irmão Pacheco. olha só, vou dar um exemplo fazendo uma metáfora. Nós vamos jogar na Mega Sena. São 60 números que você tem que acertar 6. Não, são 100 números, não é isso? Para acertar 6. Desses 100 números para acertar 6, presta atenção, nós temos 3,8 bilhões ou 38 bilhões. São 3,8 bilhões de combinações. 3,8 bilhões de combinações. Então, isso para 100 números e acertar 6. Agora você pega o DNA, que tem trilhões de moléculas. E tem que combinar certinho ali. Não é só animal, não. Você veja bem que nem entre todos os humanos o sangue é compatível. Às vezes você pega um sangue de uma pessoa é incompatível com outro. Se você pegar, por exemplo, uma pessoa que é sangue O, ela não pode receber um sangue AB. O contrário vale. Mas o sangue O não pode receber AB. Então não é só entre animais, não, até entre a gente. Então, quando você muda de espécie, você muda o número de cromossomos e o tipo de cromossomo que cada espécie tem para combinar. É como uma chave diferente. É como aquela chavezinha de quatro faces. Se uma face for diferente da sua, já não abre a sua porta. As outras 3 pode ser. Mas agora você imagina, em vez de 4, você ter trilhões de rosetas de chave aí, em que uma é diferente. Não vai abrir sua porta nunca. Então, de novo, vê como é perfeito demais para ser ao acaso. Nós temos 3% de diferença entre nós e um chimpanzé. Nunca que vai ter uma espécie intermediando. 3% de trilhões dá muita variação. Se a gente pensar assim, nós temos 63% do DNA da banana. Eu não sirvo para fazer batido. Então, na verdade, eu te falo o seguinte: o fato de outro animal agora existem sim, presta atenção. Existem situações que a gente engana o corpo. Exemplo, você pega alguns casos em que já estão sendo estudados, acho que chegou a ser feito uma vez um transplante de um coração de um porco para um ser humano. Mas a célula muscular estriada, ela foi, depois a pessoa passou a ter que tomar um remédio para não ter rejeição a vida inteira. Mas, se eu não me engano, ainda não é uma coisa perfeitamente desenvolvida. Tanto que o que se fala hoje é no processo de célula-tronco ou clonagem de tecido. Porque a captura de um órgão de um animal para usar no ser humano pode dar certo ou não, dependendo da situação, mas tecido
Sangue, que é um tecido com uma capacidade, digamos assim, mais ampla. Imagina, o sangue se deu muito bem passando aqui na sua pele. Quando chega no cérebro, dá uma rejeição. Pronto, a pessoa morre. Então, é por isso, o sangue de um outro animal para combinar com o nosso é muito difícil mesmo. Pode até acontecer um dia, não vou falar que não. Mas aí vai precisar que o ser humano aprenda muito ainda sobre biologia e genética molecular. Tenho aqui uma terceira pergunta que talvez o irmão não tenha participado da abertura, que ele pergunta qual que é a formação do irmão e também faz um elogio pela palestra. Agradeço pela palestra. Bom, meu irmão, eu sou formado técnico metalúrgico, sou engenheiro metalurgista pela UFOP, fiz meu mestrado na área de eletricidade, magnetismo, fiz meu doutorado na área de resíduo, meio ambiente e biologia. Tenho uma pós-graduação em astrofísica, uma em bioquímica, a outra em computação gráfica, uma em geometria, outra em matemática. Então, na verdade, eu acredito que tudo funciona na base da física e matemática, mas sabe o que me leva a aprender isso tudo? Por incrível que pareça, não é minha formação. São três coisas que Deus me deu: curiosidade, respeito pela ciência e fé em Deus. Então, toda vez que eu estudo alguma coisa, eu acho que tem a mão de Deus. E eu procuro ter, né? Falar que eu tenho já não seria. Eu procuro tento ser mais humilde de reconhecer que não sou eu que tenho conhecimento, eu estou descobrindo aquilo que Deus já escreveu no universo, né? Mas eu utilizo de outros pesquisadores que facilitam para mim. Então, acredito que hoje, quando você quer aprender alguma coisa e tem curiosidade e o respeito pela ciência e por Deus, a gente acaba chegando lá. A partir desse momento não aparece mais nenhuma pergunta para mim. Eu sugiro aos irmãos, aqueles que quiserem fazer pergunta ou alguma manifestação, que vá em reações e levante sua mão para fazer os seus questionamentos. E já concedo a palavra ao nosso irmão Raimundo Nonato para suas perguntas ou questionamentos. Uma pergunta para o irmão Arivelto. Eu sou biólogo, dei aula por 10 anos em evolução e genética, e sempre tenho uma dúvida, meu querido irmão. Dúvida mesmo, séria. Nós, quanto seres humanos, Homo sapiens sapiens, somos os últimos da cadeia alimentar nesse ínfimo planeta de trilhões e trilhões de outras galáxias que existem no universo. Nós estamos nesse início, como somos a parte, digamos assim, a parte última. Para você, Erivelto, nós ainda estamos realmente a 0,00001% da nossa evolução, por isso que temos uma quantidade muito grande de erros, ou o Homo sapiens sapiens já tem uma determinação de estar pronto? Bom, meu irmão, essa pergunta sua, ela é difícil dar uma resposta definitiva, porque, igual eu te falei, para isso eu precisaria ter o conhecimento. A ignorância não nos nutre nos dá dúvida, mas não dá certeza. Mas eu vou te falar, então, o que eu acredito em função do que eu já vi. Vamos fazer uma metáfora comparativa com relação aos computadores. No passado, você viu uma mudança extremamente grande, desde a forma física até a capacidade de armazenamento dos computadores, não é assim? Começou aquela coisa que era grosseira, de fita magnética, depois passou para um que usava um disco magnético, um disquete, depois e foi mudando, tal, tal. Hoje, o que você vê evoluindo mais é muito mais o software do que o hardware. O hardware melhora sim, mas não em comparação com o tanto que está melhorando o software. Ou seja, o seu computador chega ao ponto que ele não dá conta mais do software, mas você muda um processador, muda uma memória, ele ainda acompanha mais um pouco. Eu acho que nós estamos num ponto em que nós vamos pouco evoluir fisicamente. Pouco evoluir fisicamente. Mas vamos começar a evoluir muito mais intelectualmente, quer dizer, vai ter mudança física, sim, não tenha dúvida. Mas ela não vai ser tão gritante quanto o que a gente fez. Porque o ser humano, se você prestar atenção, os mamíferos, o ser humano, nós evoluímos muito rápido. Você pega o tempo que os dinossauros existiram, milhões e milhões de anos, e mantiveram aquele mesmo estilo, mudando muito pouco. E a gente, com um pouco mais de milhares de anos, mudamos
como assim? Absurdamente. É muito simples. Se você olhar a geração do seu pai e a geração do filho de um sobrinho ou algo assim, você já vai perceber, gritante, com 3 ou 4 gerações, uma mudança intelectual enorme. Criança nascendo hoje, eu estive na minha loja outro dia, menino de 3 meses, já rindo, interagindo, querendo falar. Falei, no, antigamente, menino da minha geração, me precisava levar um ano para começar a pensar que era gente. Hoje, menino de 3 meses querendo falar. Você dá um menino de 2 anos um celular, ele acha que é o mais natural do mundo. E eu, quando peguei o celular a primeira vez, era um Nokia 5125, tive que ler o manual 2 vezes, e eu não sou um cara burro. Então, quer dizer, eu imagino que as evoluções estão mudando agora a nível muito mais íntimo do que externo. Mas acredito que ainda vão acontecer, se você quer dizer assim. Agora, já me perguntaram uma vez se eu acho que a Terra é a única, se tem outros planetas. Isso é muito difícil de especular. Porque eu acho o seguinte: quem sabe disso é aquele que planejou, é Deus. Se temos outros planetas ou não, se somos o primeiro, a semente que vai gerar outros ou não, nenhum de nós vai saber, acredito eu. Porque eu acho que eu não vou viver para ver essa interação. E quando eu souber, eu já não vou estar aqui mais, não vai ser importante. Mas o fato é que, sendo ou não, na nossa espécie, aqui na Terra, tá? Eu acho que o ser humano, fisicamente, pode haver o seguinte: amanhã nascer sem siso, já tem gente nascendo sem ele. Daqui a 1000 anos, 2000 anos, talvez não ter mais o dedo mínimo, porque ele não tem muita. Apesar de que ele ainda serve para equilíbrio, no futuro talvez não precise. A gente nascer talvez meio sem cabelo, porque não precisa mais proteger termicamente, sem sobrancelha, não sei. Né? O fato é que essas mudanças não vão ser tão significativas quanto as mudanças intelectuais. Essas sim. E não estou falando no aumento de neurônios, não. Eu estou falando na forma de combinar melhor os neurônios. É assim que eu acredito. Nesse momento, eu retorno a palavra para o irmão Obrigado, meu irmão. José Antônio, para que ele possa conduzir a reunião. Eu pergunto ao nosso irmão Joaquim se quer uma pergunta que você quer fazer. Isso. Então pode fazer. Obrigado, Zé Antônio. Primeiro que a gente sempre imagina que o Rivelto não vai conseguir se superar, e é incrível como ele consegue se superar cada vez. Quer dizer, não é só pelo conhecimento, mas é pela a didática, o tipo de apresentação é simplesmente fantástico. Quer dizer, você realmente é fantástico. Né? Graças a Deus aquelas abelhas surgiram na tua vida. Mas, Erivelto, com tudo isso, deixa eu fazer uma pergunta meio tosca. Adão e Eva é só, então, uma história porque a gente vai desaparecer cada vez mais? Joaquim, já me fizeram essa pergunta, eu já me fiz essa pergunta. O fato, assim, nós temos que lembrar muito do que está escrito ali na Bíblia, não que seja mentira, mas existe a interpretação. Né? Quando alguém viu o cometa Halley a primeira vez, lá em 1718, acharam que o planeta ia acabar, que o mundo ia acabar. Ou 1618, se eu não me engano. Então, o que acontece? Nesse ciclo de pensamento, tem um monte de fatores aí que a gente não interpreta. Por exemplo, pode ser que o fato de Adão e Eva... Olha, vamos fazer um filme de ficção aqui, tá? Vamos criar hipóteses, que a gente está falando de Deus, e de Deus tudo é possível. Exista numa dimensão fora, espiritualmente, um par de seres que ele considerou como sendo a criação dele, onde ele dotou de alma, deu àqueles seres individualidade. Em determinado momento, aqueles seres foram, como todo filho que cresce, como todo pássaro que cresce, tem que sair do ninho, adquiriram uma hora uma capacidade de conhecimento que tornou eles conhecedores de muito mais do que aquela inocência. Bom, eu estou criando um filme de ficção. Bom, agora é o seguinte, vocês têm que ir para algum lugar. Então, vocês vão sair desse mundo espiritual e vão para o mundo físico. Eu vou incorporá-los. Qual é a melhor espécie física para receber esse dom? Essa aqui, é a que tem o receptáculo cerebral melhor. Vou incorporá-lo neles. A partir desse momento, as suas proles com esses seres
vão ser dotados de alma também. Eu já estou com as almas prontas para mandar. Eu vou criando a medida da demanda. Estou chutando aqui uma hipótese, estou criando uma ficção. Ou, simplesmente, já estava tudo pronto no arcabouço divino, para que assim que uma espécie alcançasse a maturidade intelectual de autociência, a anteninha deles, eu estou com um rádio, mas eu não tenho antena, não tenho dial. Ele não pega nada. A hora que eu evoluí para ter o dial, eu sintonizei na rádio. Agora eu peguei o programa. Opa, agora eu tenho o sopro divino. Essa espécie alcançou esse equilíbrio entre forma física, intelectual e emocional. Tem um monte de hipóteses. Então, o fato é que eu não fico atento a essa questão. Quando fala o homem veio do barro, a gente veio da matéria que veio, mas não é do barro. Vou pegar uma lajota e falar parla, né? Como diz Michelangelo lá, né? Não, nós viemos da matéria orgânica que estava no solo, na lama. Essa lama é cheia de vida. Mas não daquele momento ali, dessa evolução toda. Porque tudo isso que veio acontecendo no passado veio preparando a Terra para a existência de um ser que se sobressaía a todos os outros, que é o ser humano. Infelizmente, não tem jeito de buscar pepita no rio e só vir pepita. Tu tem que lidar com o cascalho também, né? Mas isso, para nós, é um mundaréu de defeito. O homem mata o homem, um faz isso, aquela coisa toda, tal, tal. A gente vai ter que matar um bicho ou outro uma hora para comer. Só de comer a hora que você come uma maçã, você está matando uma fruta. Ela ela tem vida. Pode não ter consciência, mas tem vida. A hora que você come uma banana, você está matando as bactérias que tem nela. Tem vida. A não ser que você vai comer pedra. Mas se você comer pedra, tudo bem. Então, assim, eu pessoalmente acho que a gente tem que prestar mais atenção na mensagem que aquilo traduz, na representação daquilo, do que ficar tentando ser especificamente detalhista, porque senão a gente perde no preciosismo e deixa escapar a preciosidade, no meu entender. Muito bom, meu querido. Curitiba te aguarda. Bom, irmão Elivelto, enquanto você estava respondendo, eu encontrei mais uma pergunta aqui agora, mais recente, né? Do Hernando. Ele fala o seguinte: a minha curiosa indagação está entre o céu e a terra e o Criador de tudo. Portanto, a sua afirmativa se lastreia em que, para tudo, teve uma preparação na superfície terrestre para nós humanos. Entendendo de que não estamos sós no universo, qual o seu entendimento, perspectiva futura entre espécies ditas ET? É que eu disse antes, existem várias frentes de discussão do que eles chamam de filosofia cósmica. Em que aspecto? Uns acreditam que, assim como nós temos trilhões de galáxias, e esses trilhões de galáxias com bilhões e bilhões de planetas, em um determinado momento pode existir um outro planeta que ocorreu, talvez não igual, mas com situações dentro das mesmas faixas de percepção que surgiram na Terra. Né? Isso é uma possibilidade. Outros acham, que são um pouco mais conservadores, ou então um pouco mais exclusivistas, que a Terra... Já viu quando você pega uma cerveja gelada e ela está líquida, mas quando você põe a mão nela, ela congela a partir do toque da sua mão? Naquele momento você deu um ponto de desequilíbrio que criou todo o processo de congelamento. Ela já deveria estar congelada, mas na hora que você tocou nela, mas eu estou fornecendo temperatura, mas é como uma agulha apoiada. Se você tentar levantar ou arrastar, ela vai cair. Então, tem alguns que acreditam que a Terra é essa semente primordial que vai começar, a partir dela, a desenvolver vida no cosmos. A verdade é que não dá para dizer afirmativamente que sim ou não. O fato é que possibilidades temos. Nós já vimos planetas que têm quimicamente capacidade de ter vida, mas nós já percebemos que eles não têm, por exemplo, certas propriedades, como é o caso de campo magnético. No nosso sistema solar não tem um. Pode ter vida bactéria, igual acontece com a Lua da Europa e Titã. Mas acontece o seguinte: bactéria, vida orgânica, nossa, evolução de árvore, seres, não tem como. Não tem campo magnético que proteja. E os que têm campo magnético, os que estão perto de Júpiter, o próprio campo magnético de Júpiter ele torna inviável e mata tudo que estiver lá. Então, no nosso sistema solar não tem jeito. Se no passado Vênus
que era o mais propenso de ter essa vida, e até Marte, por crer que Vênus teve um acidente cósmico, literalmente um grande impacto para mudar, porque pela sua estrutura, ele deveria estar, pela física do sistema solar, ele deveria ter um giro parecido com o da Terra. Só que ele gira ao contrário e o seu giro é mais lento que a sua órbita. Então, provavelmente, um grande impacto mudou sua rotação. Se tinha campo magnético, perdeu o campo magnético, perdeu a proteção de radiação, a água foi embora. Hoje, a temperatura de Vênus é o planeta mais quente do sistema solar, com a 485 graus a 450 graus, em média, a temperatura da superfície. Marte se teve no início em função da densidade baixa, gravidade baixa, não conseguiu reter sua atmosfera e pouco campo magnético. Com o tempo, o Sol, milhões e milhões e milhões de anos, desfez a atmosfera. Então, a Terra se manteve. Fora disso, o nosso Sol é uma coisinha no meio de uma galáxia que é uma coisinha no meio de outras. Pode ser sim, só que eu não tenho a menor condição de dizer certamente que sim ou certamente não. Agora, acreditar que é possível? Acredito, sim. Bem, meus irmãos, nós concluímos aqui a sessão de perguntas e respostas. Agora nós vamos nos encaminhar para o momento em que o nosso irmão Gerson Cleto vai nos conduzir em uma oração de agradecimento. Ligue seu áudio, irmão Gerson. Pronto. Como nós fomos designados para fazer essa prece, nós vamos aproveitar a oportunidade para para que ela seja um agradecimento ao nosso grande arquiteto do universo por estarmos presentes nesta bela reunião e que ouvimos a palestra de um irmão diferenciado. E nós nos orgulhamos de fazer parte da sua vida. Muito obrigado, irmão Erivelto, por você existir. Nós vamos observar, fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele a que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Santificado sejas por minha vida, pelas minhas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o vosso reino de paz e de justiça, de fé e de caridade, de luz e de amor. Reino este que sou convocado a construir através da mansidão do espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a vossa vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: filho, aguarda,
tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, e que possamos dividi-lo com o meu irmão. As condições materiais que horas temos de nada servem se não lembrarmos daquele que vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria. É o Evangelho de Jesus. Senhor, perdoa as minhas ofensas, os meus erros e as minhas faltas. Perdoa, Senhor, quando se torna frio o meu coração. Quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Senhor, mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Que não cultivando a violência, que eu semeie a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, possa a todas agradecer. Perdoa, Senhor, as minhas ofensas, assim que eu perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido pela amargura e pelos dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que se me torna sublime é o da humilde estrada da reconciliação. Senhor, não me deixes cair nas tentações dos erros, dos vícios e do egoísmo, que me tornam escravo da minha malevolência. Antes que a tua luz esteja sobre mim, iluminando para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és da minha essência. E livra-me, Senhor, de todo o mal, de toda a violência, de todo o infortúnio, de toda a enfermidade. Livra-me de toda a dor, de toda a mágoa e de toda a desilusão. Mas, ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha a força e a coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais esta lição. Senhor, tudo que nos cerca é poesia divina. Há um traço de Deus em cada ser da criação. Busquemos por eles no desabrochar das flores, no correr das águas, no canto do vento e no cintilar das estrelas. Mas, acima disso, busquemos por ele em nosso interior. Basta que, por um instante, fechemos os olhos e o sintamos. Lá está ele, dando rima aos versos de nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Nesse momento, eu passo a palavra ao nosso presidente, para que ele faça o encerramento. Olha, meu irmão Luiz Antônio, antes do encerramento, eu queria dizer da alegria de ter uns mais gigantes que adentraram essa live depois dela ter começado. Nosso querido Tiburtino, lá da Bahia, nosso escritor amigo lá de Santo Antônio de Jesus, nosso queridíssimo Joel de Oliveira, nosso queridíssimo Eleutério Nicolau da Conceição e o Marcos Souza. Marcos Souza, nosso palestrante aqui, já palestrou para a gente. Faz tempo que eu não lhe vejo, Marcos Souza. Você pode usar da palavra e falar o que você quiser, por favor. Marcos Souza, o nosso grande palestrante brasileiro. Boa noite, Valdemar. Aonde? Boa noite a todos. Saudades dessa confraria. Olha o Joca aí, Olha o Joca. meu futuro irmão de loja. Vou trazer para minha loja. Meus irmãos, a ausência tem muita justificativa. Minha vida o Joca tá por dentro aí, tá uma loucura. Eu estou dividido entre uma parte em Curitiba
e uma parte em Tocantins, uma parte no mundo, uma parte com meu filho de 12 anos, uma parte com a loja onde eu sou venerável agora, assumi, tomei posse, Meu e uma pai do céu. Veneralato aí, e minha loja é uma responsabilidade grande, porque é a loja do Grão-Mestre, então vocês já viram, é a loja do Marco Antônio aqui. Estou com os graus filosóficos, estou ocupando cargo lá, estou Uhum. com cursos na minha vida profana, viagens e palestras, então, infelizmente, meu irmão, não estou conseguindo acompanhar, mas sempre que eu posso aí no sábado, eu entro assim, fico quietinho na minha, assisto a palestra, e eu não podia perder a palestra desse extraordinário irmão Erivelto. Erivelto, quando você estiver aí com o Joca, eu já falei com o Joca, você será muito bem-vindo em nossa loja, vá nos visitar, eu vou recebê-lo com muito prazer, assim como eu recebo qualquer irmão da confraria aqui em Curitiba, ou em Tocantins, ou qualquer lugar do mundo aí que eu tiver. Eu tenho Obrigado, certeza disso, Valdemar. Vela. Em Beijo breve, no coração. em breve, em breve estaremos aí também nos Estados Unidos próximo ano. Uma hora eu chego por aí. Me Grande liga. fraternal abraço a todos. Saibam que além do Joca, do Melo e outros irmãos, vocês têm também o Marcos Souza aqui na Grande Loja do Paraná para recebê-los. Obrigado, querido. Olha, lá no começo de 1717, se reuniam em taverna, ali uma turma, e começaram a conversar. Por que a gente não cria uma grande loja? E deu no que deu, né? Foi criada a grande loja de Nova York, a primeira, né? Ou a grande loja de Londres, né? Da Inglaterra. A primeira. Depois veio outra e depois teve. Vocês sabem da história. E no começo da pandemia, em 2020, apareceram muita gente assim de peso na maçonaria. Muitas pessoas que agregaram valor naquela época e fizeram com que a maçonaria não ficasse aquele tempo da pandemia esquecidas. E dentre essas pessoas, eu vou destacar hoje uma pessoa que ele chegou e ele trouxe algo novo para a maçonaria. Ele tem uma voz mansa, ele fala manso, ele passou a ser querido de todos, ele passou admirado por todos. E eu, observando essa pessoa ganhou meu coração logo no começo. Eu fiquei fã dele. E aí eu encontrei essa pessoa em Rondônia. Aí que foi amor à primeira vista. Aí essa pessoa vem e passa uma semana na minha casa, aqui em Nova York. Passou uma semana aqui comigo. Essa pessoa, eu senti uma grande admiração como ele trata o superior dele, ele chama o superior dele de o senhor, ele é carinhoso com todo mundo, ele foi muito bem recebido onde ele andou. Mas não é só isso. Ele é criador, ele é um dos criadores da primeira loja virtual do Brasil. Então, esse senhor, esse irmão, esse meu querido Isaltônio, a gente tem aqui um certificado que a gente dá só para pessoas especiais. E hoje esse irmão vai receber certificado de... Como é que é o título mesmo, Zé? Coloca aí, por favor, Zé. João Roberto. Meu irmão, essa aqui é mais uma obra de arte do nosso irmão Joel. E o certificado do palestrante, criado por ele, e essa belíssima obra de arte também. Aqui está escrito no alfabeto maçônico: Ad universo raro orbis sum arquitecto gloria. A glória do grande arquiteto do universo. Agora eu vou aumentar um pouquinho para poder fazer a leitura. Seja dado a conhecer a todos os homens livres e de bons costumes, que nós, cavaleiros e confrades, da honorável confraria Quantum, reunidos em plenitude de nossa glória e empenho pelo mérito, honramos e distinguimos um verdadeiro mestre, a pessoa do muito ilustre irmão Isaltônio Silva Machado Júnior, cujo nome é conhecido e louvado por todos os homens de boa vontade. Que esta homenagem doravante inscrita nas páginas da história seja gravada a golpes de cinzel nas pedras da eternidade, para servir como testemunho às gerações vindouras sobre a honra, dignidade e retidão de caráter do homenageado.
por todas as suas conquistas, pela sua devoção incansável, pela sua nobreza de coração e pela sua grandeza de espírito, e é hora outorgado este diploma de mérito, com nossos votos sinceros de sucesso contínuo em todas as suas atividades futuras. Tal como foi dado a mim, secretário, foi firmado pelo Cavaleiro Presidente, selado, autenticado e testemunhado pelos obreiros da confraria no 24º dia do 2º mês do ano 6024, ano Lúcis. E assina o secretário José Soares da Silva e o presidente Valdemar dos Santos Queiroz. Parabéns, meu irmão Isaltônio. Antônio, você tem a palavra 3 dias. Ô, Por mim, você pode Valdemar, falar 3 dias. Pode tirar exemplo, por favor. como é que tem palavras? A gente fica sem palavras, né? Na verdade, o que eu posso dizer é que muito do que nós conseguimos realizar durante a pandemia é graças ao apoio de vocês, à sabedoria, né? Você mesmo, Aldemar, os irmãos da Confraria Quantum, que sempre deram todo o suporte necessário, nos encorajaram para que tudo desse certo, né? E hoje é uma realidade esse trabalho que nós estamos fazendo e, com certeza, a Confraria Quantum está no DNA, né, como poderia dizer, da evolução da maçonaria. Tenho certeza que ainda teremos bons frutos no futuro e a Confraria Quantum está nesse germe, nessa origem de tudo. Então, eu só tenho a agradecer, me sinto muitíssimo honrado com essa homenagem. Tenho a certeza que eu vou imprimir esse diploma e guardarei com muito carinho para sempre lê-lo, esse texto tão bonito que foi escrito. Muito obrigado pela homenagem. Olha, eu quero agradecer a todos vocês, a presença de todos, ao Erivelto, esse estupendo homem, né? Esse estupendo maçom, esse estupendo pai, esse estupendo amigo que Deus nos deu. Agradeço a Deus por você existir, Erivelto, e por você dividir um pouco do seu conhecimento com nós mortais. Eu espero que nós tenhamos a 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, né, se Deus quiser, palestra com esse tema, né? Nós vamos chegar até o dia de hoje. Eu tenho conversado muito com o Erivelto sobre isso. A gente tem discutido os assuntos e eu espero que a gente possa trazer esse assunto para todos nós. Agradeço por todos que trabalharam para que essa palestra acontecesse. Agradeço ao irmão Joel, porque o mentor de toda essa obra de arte que existe aqui, o mentor de tudo, a todos que contribuíram para a confraria chegar aqui a esse dia, ao dia de hoje, todos aqueles que contribuíram, que Deus os abençoe. E quero dizer da alegria, mais uma vez, de estar aqui junto com vocês. Passo a palavra para o meu querido irmão Isaltônio. E aí a gente vai, eu não sei o que a gente vai fazer, não sei o que Zé programou e nem o que você vai dizer. Tá bom? Beijo a todos. Obrigado por tudo. O nosso site, nós temos um site, está começou ontem, confrariaquanto.org. Se os irmãos, quem está cuidando do site é o irmão Citibaldi, juntamente com o Zé, e vocês podem entrarem aí, né? confrariaquanto.org, está aí. Estão começando aí a colocar informações. Vamos fazer um site bem bonito para que todos possam se deliciar dele. Beijo a todos e passo meu querido irmão Exaltônio de volta. Olha aí. Vai ter muita história, muitas palestras. Vamos tentar colocar tudo o que a gente já fez até agora aí nesse site. Isso aí foi aqui em Nova York. Tudo que a gente já fez de palestra, a gente vai colocar nesse site aí. Maravilhoso está ficando esse trabalho.
Bom, eu vou fazer o encerramento da gravação para que a gente possa entrar no copo d'água.